Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, leitores e telespectadores do Top Media News. Top Mídia Eleições 2024, Campo Grande. Hoje estamos com a candidata Rose Modesto, do União Brasil, que veio falar proposta, polêmica, o que quer para Campo Grande. Seja bem-vindo, Rose. Obrigada, Vinícius. Quero agradecer vocês pelo convite, agradecer todo mundo que está aí acompanhando, né, essa entrevista, que é tão importante para todos nós que somos candidatos a prefeito e a prefeita de Campo Grande. Muito obrigada pelo convite. Por isso, deixamos claro que estamos fazendo nosso papel democrático, convidamos os 8 candidatos, estamos caminhando para o final das entrevistas, mas acho que esse é o papel da imprensa, que possa ouvir a Rose, os outros candidatos e decidir em quem vai votar. Vamos começar o nosso bate-papo logo depois da nossa vinheta de 10 segundinhos. Top Eleições 2024. Prefeitura de Campo Grande. Começa agora. Entrevista com os candidatos ao Paço Municipal. Rose, novamente, bem-vinda. Obrigada. Vamos direto agora ao tema. A senhora já foi vereadora aqui pela capital, já foi candidata a prefeita anteriormente, vice-governadora, deputada federal, que teve uma votação expressiva, tanto em Campo Grande quanto em Mato Grosso do Sul. Mas o que fez você falar, quero ser candidata a prefeito de Campo Grande novamente e, quem sabe, ganhar dessa vez? De onde veio essa ideia? Na verdade, assim, Vinícius, o meu sonho, né, na política, eu sempre gostei mais do executivo. Né? O executivo ele tem uma diferença aí do legislativo. O legislativo você propõe leis, fiscaliza, né, o poder executivo, discute o orçamento, vota o orçamento, apresenta as emendas, mas o executivo é aquele que te permite realmente realizar e decidir o que é a prioridade dentro desse orçamento, entendeu? Como é que a gente pode fazer, por exemplo, para diminuir a fila de espera na saúde, melhorar a questão do transporte público, asfaltar bairros mais antigos que até hoje não foram asfaltados. Enfim, é o executivo que tem uma força maior nisso. E o meu sonho sempre foi chegar. Por isso, quando eu venho em 2022 candidata a governadora e não candidata à reeleição, mesmo sabendo que era mais fácil ser reeleita, tinha uma reeleição bem encaminhada, né, era muito mais fácil ou menos difícil do que ser candidata a governadora e ganhar a eleição. Mas eu falei, não, se é isso que eu quero, se é o desejo de contribuir na política, no poder executivo, eu preciso lutar por isso. Então eu perdi a eleição de governo, foi quando o Caiado e o Mauro Mendes, né, que são os dois governadores do Centro-Oeste e que são do União Brasil. União Brasil estava indicando alguns espaços no governo federal, me indicaram para a Sudeco. Primeira mulher a assumir a Sudeco, né? E foi muito legal porque eu tive o apoio e o aval dos 4 governadores, inclusive do governador Eduardo Riedel, do governador Ibanez, também lá no Distrito Federal, o Mauro Mendes e o Caiado. E tive o quê? O aceite do governo federal. Porque na eleição passada, né, isso todo mundo sabe, eu não caminhei, eu não apoiei o governo do Lula na eleição. E mesmo assim o governo me aceitou, me deu uma oportunidade, né, pela confiança que teve também do nome, do currículo, da experiência. Então, ali eu fiquei 1 ano, estava tranquila, falei, vou continuar meu trabalho aqui, quando eu comecei a olhar pesquisas. Sem fazer pesquisas, mas olhando o que estava acontecendo em Campo Grande. E ficou muito claro, Vinícius, que o eleitor de Campo Grande, ou boa parte dele, entendeu, esperava o meu nome na urna novamente. Então essa foi uma razão, sabe? Querer estar no Poder Executivo para poder realizar, para poder executar e entender que o eleitor também estava esperando o meu nome como candidata, né? E mais uma vez, eu saí de uma zona de conforto, porque eu não estava desempregada, não estava sem salário, não é isso, né? Com um cargo de bastante visibilidade, mas venho mais uma vez deixando o nome aí à disposição da cidade. E aí, novamente, eleitor que decide. E como uma moradora de Campo Grande, atuando aqui sempre, foi vereadora aqui, você olha, na verdade, e como você avalia a situação da capital hoje? Na verdade, Campo Grande vem enfrentando alguns problemas, Vinícius, e não é só de agora, sabe? Eu nunca gostei de ser leviana com ninguém para fazer política, e eu acho que a gente precisa sempre tentar trazer a verdade. São alguns anos, né, que a gestão do Poder Executivo Municipal de Campo Grande talvez não fizeram a tarefa de casa. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos aí sempre acima da lei de responsabilidade fiscal, sem cumprir essa lei, que é importantíssima para a saúde fiscal da cidade, há muitos anos.
Nós chegamos a comprometer em 2022, para você ter uma ideia, 99,54% do orçamento da cidade, enquanto a lei diz que tem que ser no máximo 95%. E a lei de responsabilidade fiscal, né, hoje ainda passando do limite prudencial, nós já estamos a 55% de novo. Né? Então nós gastamos 99% do orçamento em 2022 e hoje continua ainda acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. A gestão pública de Campo Grande precisa ser eficiente. Nós somos uma cidade rica. A nossa receita corrente líquida ela cresceu de 17 para 23, 62%. Só que o nosso gasto bruto com pessoal cresceu mais de 75%. Nós precisamos aprender a fazer, ter coragem de fazer uma gestão de despesas, diminuir despesa, não gastar mais do que se arrecada, e isso vai fazer com que a gente consiga realmente diminuir os problemas que a população aponta como coisas mais graves. O quê? Saúde. Hoje tem uma fila, Vinícius, de 70 mil pessoas esperando por uma consulta, por um exame ou por uma cirurgia. E nós vamos resolver a curto, a médio e a longo prazo. O que é curto, Rose? Auditar essa fila. Quem realmente não foi atendido, quem foi, levantar custos do que nós vamos fazer, né, para poder resolver o problema da fila, que é o quê? Cirurgias. Como é que resolve cirurgia? Tem que repactuar com os hospitais de Campo Grande. Até construir o municipal, até equipar e botar para rodar, não dá para esperar isso. Então, enquanto vai construindo, vamos repactuar com os hospitais a questão dos leitos e vai repactuar aqui e lá em Brasília. Repactuando isso, a gente já consegue fazer as cirurgias dentro dos hospitais e as consultas e exames mutirões. Investir em tecnologia. Campo Grande hoje é uma cidade que não tem quase nada de tecnologia. É uma cidade que a gente está resolvendo o problema das pessoas ainda no papel. Eu estava conversando com parte da equipe da Vigilância Sanitária que falou para mim, ainda está na era do papel carbono, enquanto nós estamos na era da inteligência artificial e não está usando. Então, investir em tecnologia na saúde, Vinícius, é fundamental. Olha Curitiba o que fez. Em 4 anos, eles realizaram 1 milhão de consultas com especialistas por telemedicina. Então, nós vamos organizar as consultas, os mutirões e depois reestruturar esse tipo de trabalho. Nós estamos propondo no meu plano de governo, depois se você der uma olhadinha, você vai encontrar, são 14 unidades de telemedicina, né, que são os gabinetes, que não precisamos construir prédio, tá? Dá para usar, é só readequar dentro das unidades de saúde que já existe, 14 gabinetes de telemedicina, trabalhando, né, com os demais USF, que são as unidades da saúde primária. O médico está lá ao lado do paciente, lá no bairro, mas ele está conectado através da telemedicina com médico especialista. São 10 especialidades que a gente vai implantar aqui em Campo Grande. É um custo de aparelho, mais de pessoal, de uma média de 30 milhões, né, que a gente vai investir num projeto que vai desafogar essa fila. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer a curto prazo. A médio prazo é a gente estruturar a promoção da saúde, né, que é você fazer prevenção. Não pode faltar o agente comunitário, não pode faltar o remédio para o diabético, para o hipertenso. Assim a gente vai começar a desafogar as UPAs, que hoje 80% de quem procura uma UPA, gente, não é paciente de UPA, viu? Mas se ele está doente, ele não consegue o médico lá no postinho, ele vai para uma UPA. O posto precisa funcionar, os postos, pelo menos parte deles, e nós vamos propor 50%, até 22 horas. Ô, Rose, onde é que vai arrumar dinheiro para isso? Vinícius, hoje nós temos déficit de servidor? Tem, mas a cobertura hoje com o servidor da saúde que existe já cobre 83% da rede. Agora o que a gente precisa de um planejamento, é de uma eficiência melhor nessa distribuição, é você ouvir o servidor que está lá, que às vezes entende mais do que aquele cargo que você indica. Eu não posso, Vinícius, pedir para alguém vir aqui no Top Mídia, né, comandar você, se essa pessoa sabe menos do que você. E isso às vezes está acontecendo. A gente precisa valorizar o servidor que conhece, a pessoa que tem a formação. E aí não importa se me ajudou, se não me ajudou, montar essa equipe eficiente, fazer uma melhor distribuição e fortalecer a prevenção e valorização do servidor. Agente comunitário, o enfermeiro, que precisa das garantias da insalubridade, do cumprimento do piso, né? O plano de cargos e carreira para o administrativo. Existe hoje vários servidores da saúde, do administrativo, e não é diferente da educação. E eu vou dizer de novo, não é um problema só de agora, tá? Isso vem se arrastando.
que não ganha, às vezes, um salário mínimo. Quando desconta, não dá um salário mínimo. Essa valorização, essa reestruturação e a promoção da saúde preventiva, a médio prazo, vai melhorar a saúde em Campo Grande. E, a longo prazo, que eu diria, seria a construção do hospital, que vai estar acontecendo. A Câmara de Vereadores já aprovou um projeto, né? Eu espero que isso aconteça logo. Quem for prefeito ou prefeita no próximo ano, que dê sequência, mas a gente sabe que tem um tempo para construir, para equipar. O que não pode é a gente deixar as pessoas esperando até nascer um novo projeto, um novo prédio, novos equipamentos. Isso vai acontecer, mas enquanto não acontece, é fazer rodar o que já existe. Educação. A senhora é conhecida como professora Rosa. Se não me falha a memória, é professora de História. Professor de História. E na educação de Campo Grande, como a senhora vê os gargalos, tá? O que precisa melhorar? Só um pouquinho, uma aguinha? Eu ia falar agora. Posso tomar uma aguinha? Por favor, você pega uma água pra gente. Aliás, aí, aproveitar esse tempinho e falar para você que está nos assistindo, gente, toma água. Está muito seca. Acho que nós estamos no pior momento, né? Um dos piores momentos da história do nosso estado. A umidade do ar é muito baixa. Eu sou de Campo Grande, eu nunca vi Campo Grande não. assim. Morei quase minha vida toda inteira aqui, né? assim, nunca vi. Mas educação. Começando pelas obras inacabadas das EMEIs. Por quê, Vinícius? E você tem filho, e eu não tenho filho, mas tenho muitos filhos, porque como professora, né, e na política a gente acaba cuidando e sempre atendendo muita gente, inclusive muitas crianças, muitos adolescentes que estão com a gente lá no Tocando em Frente, nosso projeto há 16 anos. Vinícius, são hoje mais de 8 mil crianças fora das EMEIs, nós temos 7 obras inacabadas, essas obras elas começaram há mais de 10 anos atrás, todas elas, e a gente precisa acabar. Eu vou começar por aí, tá? São média de 30 milhões para terminar essas obras, levantado já o custo com engenheiros, né, com o pessoal que trabalha nessa área. Esse recurso nós vamos tirar do próprio orçamento da educação. Hoje a educação de Campo Grande tem um orçamento de 1 bi 400 milhões, graças ao novo Fundeb, e aí eu fiquei muito feliz, porque eu estava deputada federal, né? Eu era deputada federal quando nós votamos o novo Fundeb, que ia acabar em 2022. E nós entregamos um novo Fundeb com mais equidade, com mais justiça, com mais grana, né? Saiu de 10% do valor dos impostos, foi para 23%, e Campo Grande ganhou mais de 300 milhões a mais de Fundeb com essa nova lei. O nosso orçamento de 1 bi 400, é verdade, 1 bi 100 fica para a folha, tá? O piso salarial do professor por 20 horas, que graças a Deus aprovamos lá quando eu fui vereadora também em 2012, mas o prefeito não tinha cumprido, agora está sendo cumprido, foi pactuado uma lei e, se Deus quiser, sendo prefeito, a gente vai dar continuidade no cumprimento dessa lei. O administrativo ainda, né, com defasagem terríveis, e aí nós temos que fazer valer o plano de cargos e carreiras. Primeiro ano eu vou dar uma organizada na casa, e o segundo eu já quero começar a cumprir o plano de cargos e carreiras de forma gradativa, responsável, mas tem que avançar, e vamos avançar nisso. Mas ainda sobra 300 milhões para manter as unidades e para novos investimentos. Então eu vou tirar esses 30 milhões e vou acabar essas obras inacabadas. Depois nós vamos fortalecer a questão da recuperação do ensino. Em 2022, foi 2022, não sei se 22, eu estou aqui lembrando da data. Eu sei que nós tivemos um resultado péssimo em português e matemática. Foi agora, anos atrás já, essa última prova que teve. Recente. Os alunos alcançaram em matemática apenas 17%, em português apenas 43%, enquanto a meta era 70%. Nós vamos ter um grande plano, né, de recuperação através de aulas de reforço escolar, de avaliação. Sabe a Olimpíada, Vinícius? Sim. O atleta, quando vai para uma Olimpíada, ele fez outras provas, né? Ele foi preparado, ele competiu em outras competições. Nós precisamos fazer provinhas também. Novas avaliações, para quando chegar essa prova, por exemplo, do IDEB, o nosso aluno está mais treinado, mais preparado. Então, recuperar isso, essa aprendizagem de defasagem que existe, e também fortalecer a formação continuada dos professores. Uma grande preocupação também que eu tenho é com a tecnologia. Nós perdemos os laboratórios de tecnologia, fecharam muitos, né? De ciência e matemática também, precisa reabrir, investir um pouco mais em tecnologia e inovação dentro das escolas. E, por fim, uma coisa muito importante, educação especial. Nós temos um aumento de 500% em 7 anos das crianças com algum transtorno
ou alguma deficiência estudando hoje na rede municipal de ensino. Aumentou o número de crianças, diminuiu o número de professores formados ou com pós-graduação em educação especial. Aí a prefeitura trouxe as auxiliares, que também ajuda muito, é importante porque ela está ao lado do aluno. Porém, nós precisamos fazer concurso, Vinícius. Porque uma criança com autismo, entra um auxiliar ou um professor contratado. Ela cria um vínculo com aquele profissional. Daqui a pouco aquele profissional não fica mais com ela. Já passa a ser mais um trauma na vida daquela criança. E às vezes até ela se adaptar novamente com um novo professor ou uma nova auxiliar, isso é muito traumático. Então, nós vamos fazer concurso público. Campo Grande precisa fazer concurso público. Por isso que eu vou enxugar um pouco essa gastança, fechar essa torneira. O Tribunal de Contas apontou, né, uma falta de transparência, chamado de folha secreta, que levou 386 milhões. A gente precisa acabar, né, com isso, trazer à tona a transparência de para onde está esse dinheiro, quem são os servidores que estão recebendo esse dinheiro, diminuir essa gastança para começar a ter margem para a gente ter mais dinheiro para investir e, ao mesmo tempo, margem para a gente trabalhar com concurso público. O Instituto Municipal da Previdência hoje já tem um rombo de mais de 100 milhões. Porque quando a gente contrata uma pessoa, um servidor, além dele não contribuir para o INPCG, a prefeitura ainda paga 21% de INSS. Ou seja, deixa de contribuir para nós, para o município, 14%. Se fosse o concursado, estaria contribuindo. E a prefeitura ainda tem que pagar 21% lá para o INSS. Nós precisamos fazer concurso para auxiliar, fazer concurso para professor, qualificar, preparar essas auxiliares para fortalecer a educação especial. Uma coisa importante que eu quero puxar um pouquinho, quando eu falei das EMEIs, um dado que é importante dar. Para zerar essa fila das 8 mil que tem hoje, um pouquinho mais, além das 7 EMEIs, eu vou buscar no FNDE a construção de 10, tá? Durante a nossa gestão. O governo federal está investindo no Brasil inteiro e com os bons projetos nós vamos construir mais 10. A prefeitura está fazendo, se não me engano, 160 salas. Chegando lá, vamos dar uma olhadinha se realmente está certa a questão das salas de aula. E o que faltar, e ainda vai faltar um pouquinho, para completar as 8 mil, nós vamos fazer um convênio com o governo do estado que pode receber algumas séries do ensino fundamental. Hoje existe já um número de escolas do estado que tem condições de receber alunos do ensino fundamental. Os nono anos, por exemplo. E aí, levando um pouco de nono ano para a rede estadual, a gente abre mais sala para zerar a fila da espera pelas EMEIs. Educação a gente vai fazer desse jeito, valorizando o servidor, investindo em tecnologia e zerando essa fila de espera nas EMEIs, a gente vai avançar muito. Uma reclamação que, novamente, as reclamações de Campo Grande parece que nenhuma é de hoje, são sempre antigas. Muito problema antigo, né? Mas uma que está sendo reforçada ultimamente é mobilidade urbana e infraestrutura viária. Sim. Isso do centro, da periferia, Sim. Enfim. Reclama o pobre, reclama o rico, reclama a classe média. O ciclista, o pedestre, todo mundo. Projeto do União Brasil, da Rosa Modesto, para esse setor. Primeira coisa é cobrar do consórcio Guaicurus. Vou até olhar para aquela câmera agora, viu? Foca nela aqui, foca nela. O consórcio Guaicurus precisa cumprir o contrato, Vinícius. Não está cumprindo. Ponto de ônibus sem cobertura, entendeu? Isso é um descaso muito grande com 150 mil pessoas que dependem do transporte público. Aumentar o número da frota de ônibus, renovar essa frota para não ficar andando em ônibus aí caindo aos pedaços. A gente precisa. Eu, como prefeito, eu quero devolver para o consórcio os terminais. A prefeitura pegou de volta. É responsabilidade desse consórcio cuidar dos terminais. Tirar o vandalismo que tem dentro, às vezes. Melhorar a limpeza, a segurança. Então, se não cumprir o contrato, eu vou revogar. Vou atrás da justiça para ter esse amparo e nós vamos revogar. Começa falando de mobilidade urbana em duas frentes. Transporte público e trânsito. No transporte público, rediscutir o CIT, que é o Sistema Integrado de Transporte, sabe? A gente precisa entender que os corredores de ônibus que foram feitos, esses mini terminais no meio das avenidas, onde não matou o comércio, está matando pessoas, que é o mais grave. Isso, o Ministério Público, eu já consultei, inclusive, pessoas que são da PGM, né, da Procuradoria-Geral do município, que é quem vai entrar, e precisa entrar para a gente retirar esses pontos de ônibus no meio das avenidas. Eu não vou aceitar isso, vou buscar o respaldo com o Ministério Público, porque é uma obra pública. Eu também não posso sair por aí, né, Vinícius, com a marreta, dizendo que eu vou quebrar tudo, porque é um dinheiro público e eu preciso do respaldo da Justiça. Mas vou buscar porque eu não é
Não dá para aceitar a gente ficar com uma obra que, ao invés de ajudar a cidade, está matando gente. Isso a gente vai resolver. Uma outra questão importante quando a gente fala disso. Curitiba, que é um exemplo não só para o Brasil, para o mundo. Lá eles não fizeram isso. Lá eles trabalharam muito com as canaletas. Eu quero trabalhar com 4 grandes eixos, saindo de 4 vias que vai ligar Campo Grande de ponta a ponta. Quais são essas, Rose? Saída lá para Cidrolândia, saída para São Paulo, saída para Três Lagoas e saída para Corumbá. Por quê? São avenidas que têm canteiros largos. Parte daqueles canteiros é onde o ônibus vai andar. Qual ônibus? O BRT, que é aquele ônibus que anda mais rápido, com um semáforo inteligente. Quem para nos cruzamentos, Vinícius, não é o carro, não é a moto. Quem para não é o ônibus, quem para é o carro. Nos cruzamentos, o semáforo inteligente, ele trabalha dessa forma. Por quê? Para o ônibus chegar mais rápido no destino. Imagina que uma viagem da saída para Cidrolândia, lá perto do Tarumã, ali do Pênfico, até o centro de Campo Grande, duraria 15 minutos a menos. Então a gente vai trabalhar com esses corredores, né, ligando a cidade de ponta a ponta, trazendo as pessoas para o centro. Mas, Rose, vai acabar com todos os canteiros? Não. Parte dos canteiros nesse trecho. Chega um trecho da viagem que não é mais o canteiro que vai mexer. Nós não vamos mexer em canteiro, por exemplo, da Afonso Pena, mas aí nós vamos trabalhar com a sinalização horizontal. Não precisa ser no meio da avenida. Faz a sinalização do corredor do ônibus no chão. E é naquele destino, naquele lugar, que o ônibus vai passar. As pessoas, se tiver um transporte de qualidade, ela vai andar menos de carro, menos de ônibus, e a gente começa a melhorar o trânsito, que vai deixar de travar tanto. Agora eu vou falar de trânsito. Campo Grande tem muita rotatória. Tem lugares que, ao invés da rotatória ajudar, ela está travando. Esquece. Nós somos uma capital que daqui a pouco nós vamos ter 1 milhão de habitantes, Vinícius. Nós vamos ter que discutir, sim, e buscar recursos, parte de recurso próprio, e nós vamos melhorar a arrecadação, eu não tenho dúvida disso, porque eu vou investir muito na gestão eficiente, muito na gestão de despesa para diminuir, e na tecnologia para arrecadar mais, para fazer justiça fiscal, sem aumentar os impostos. E vou buscar as parcerias com o governo federal, vou bater na porta do governo do estado. Vinícius, o governador Eduardo Riedel jamais vai virar as costas para Campo Grande só porque a prefeita não é do partido dele, não é do caráter dele, ele é um cara decente, não vai nunca fazer isso. E o governo do estado precisa ajudar mais a cidade. Aqui está mais de 30% da população, gente, do estado inteiro. Campo Grande recebe 1.600.000 pessoas que tratam hoje da saúde. Se nós temos aproximadamente 1 milhão, olha o tanto de gente que vem para cá do interior. Tem 1.600.000 cartão do SUS. Então o governo vai ajudar e eu vou bater na porta, tanto do governo federal como do governo do estado, para a gente buscar investimentos também em infraestrutura e mobilidade urbana. Precisa de viaduto. Tem pontos que não tem mais jeito, nós vamos fazer. E outra coisa simples, que não envolve obra. Conversão à esquerda. Tem algumas vias que a conversão, ela trava tudo. Ela provoca acidente. Então nós vamos fazer um estudo profundo com os engenheiros, buscando parcerias com a Universidade Federal, que tem um laboratório maravilhoso de engenharia, técnicos preparados, que vão ajudar muito a nossa cidade a melhorar a qualidade do trânsito, melhorando a sinalização nos bairros, tá? Iluminando, tá? Porque isso também faz parte. Iluminação também ajuda nessa questão para evitar acidentes. Fazer a onda verde funcionar com investimento na tecnologia. E o nosso plano de governo traz aí o CG Inteligente, que é um grande projeto, né? Que nós vamos começar no início da gestão e até o final dela, investimento grande em tecnologia para trabalhar em todas as políticas públicas. Com tecnologia, o semáforo inteligente vai funcionar, a onda verde vai funcionar, interligando as ciclovias, porque a cidade tem vocação, é uma cidade plana que as pessoas gostam de pedalar, mas precisa de ciclovia. Tudo isso, Vinícius, cuidando do ciclista, cuidando do pedestre, melhorando a vida do motorista e principalmente do usuário do transporte, a gente pode ter uma cidade com um fluxo muito melhor e um trânsito muito mais seguro. A gente sabe que a segurança pública é tripartite. Ela é da União, do que cuida das fronteiras, por exemplo, do governo do estado, com a polícia militar, que é a ostensiva, e das cidades, que tem, no caso de Campo Grande, guarda municipal, que hoje já está quase virando polícia também. Sim, uma guarda preparada, inclusive. Preparada. Hoje tem uma parcela já boa que usa armamento. Sim. Uma questão que está assim, quente na cidade. O que fazer com a expansão das cracolândias, que não está mais só no centro? Está no centro, está no Inhanhá,
tá ali em volta do shopping, Sim. do shopping ali da Norte Da Norte Sul. O que Campo Grande pode fazer para pelo menos amenizar ou resolver essa situação? Olha, a gente tem que trabalhar em duas grandes frentes. Eu nunca abro mão da prevenção, Vinícius. Não é à toa que nós estamos lá há 16 anos. Puxa, é um trabalho. É pequeno, Rose, porque lá não tem dinheiro público, tá? Inclusive, quem sempre me ajudou a manter o Tocando em Frente foram os amigos, né? Inclusive, até o Marcão aqui, o Marcelo já me ajudaram ali, desde o início, lá no início do nosso projeto Tocando em Frente. Pessoas que nunca fizeram questão de aparecer, estou até falando o nome aqui, nunca pediram para divulgar isso, mas que ajudaram, doando coisas, violões, e a gente está lá, 16 anos mantendo o projeto Tocando em Frente, trabalhando na prevenção. Nós precisamos cuidar da nossa juventude. Tem um dado muito triste, Campo Grande teve uma pesquisa que revelou que foi a capital que teve o maior número de alunos do 9º ano com contato com droga. Né? Isso aconteceu agora, são dados recentes, e nós estamos investindo na prevenção para diminuir essa questão, né, do contato com as drogas. E a gente precisa fazer uma frente de recuperação. A pessoa que é dependente químico, Vinícius, ela é doente. Né? Então ele precisa ser tratado. Aí a prefeitura precisa fortalecer essa rede de atendimento nas clínicas que já fazem esse trabalho, que às vezes não consegue ajuda de ninguém para se manter aberta. Eu quero fazer um trabalho, né, de convênios com as clínicas que existem de prevenção. São pessoas de igrejas que trabalham assim, né, de outras instituições, para a gente poder encaminhar essas pessoas que são dependentes químicos para poder tratar, aumentar os leitos para a saúde mental. Hoje, para a questão da dependência, só tem apenas 30 leitos. 30 leitos, né? Para a questão aí para a questão da psicológica, psiquiatra 30 e 120 leitos apenas para álcool e droga. Né? Hoje mais o Nosso Lar e parte desses outros leitos lá no hospital regional. Então, reestruturar a saúde mental, tem 7 CAPs só em Campo Grande, só 2, né, faz esse atendimento, esse trabalho com a pessoa que tem problema com dependência. A gente precisa tratar essas pessoas, porque essas não são bandidos. Essas são doentes e precisam dessa ajuda. E olhar quem é o bandido. Aí é unir a Guarda Civil Metropolitana, fortalecer, reestruturar, dar acesso à tecnologia para eles, um armamento mais forte, mais preparado, rádio amador. Eles reclamam, eu tive uma conversa grande com eles sobre isso, muitos não têm um rádio amador para falar de uma região para outra, usando o próprio celular. Aumentar o número de viaturas, de motos, a ronda, né, mais ostensiva para poder realmente dar a sensação no bairro, no centro, de que a cidade está cuidada, sobre o olhar, né, dessa Guarda Civil Metropolitana, que vai e precisa falar mais com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Esse planejamento de combate à criminalidade, né, ele precisa ser feito de forma organizada, Vinícius. O crime está organizado. As pessoas, né, que infelizmente participam aí de várias... como é que fala? Facções criminosas. Às vezes dentro do presídio, os caras estão dando tom pro crime aqui fora. Nós precisamos organizar mais, planejar mais e unificar as forças para ir para frente, para combater de frente. Não, a tolerância tem que ser zero. O nosso projeto, que envolve muita tecnologia, né, que é a muralha digital, que é realmente a gente poder investir muito em câmeras, né, nos totens, cercando, são câmeras que dão o giro de 360 graus, monitorando tudo, inibe o malandro, inibe, né, aquele que está, às vezes, lá preparado para fazer um assalto, um furto, ou cometer algum tipo de violência contra a mulher, contra a criança. A tecnologia ela é mais barata, tem uma eficiência e um resultado muito especial, e com os homens e mulheres da Guarda Civil Metropolitana mais fortalecido e falando com as demais forças, nós vamos ter uma cidade muito segura. Eu quero pegar um gancho e falar sobre morador em situação de rua. Aumentou muito em Campo Grande. Nós vamos levantar, fazer um censo. Né? Precisamos de um censo para saber, primeiro, quem é o doente e quem é o bandido. E aí depois tirar essas pessoas que precisam desse socorro, encaminhar, né, para as residências que tem aí hoje, as casas de acolhimento, quem é o imigrante. Existe muito emprego em Campo Grande. O problema de Campo Grande, quando a gente fala de mercado aí de trabalho, não é a falta de emprego, viu? É a falta de melhor remuneração. Por isso que nós vamos investir muito no nosso programa Pro Qualifica, que é dando incentivo para as empresas que vão qualificar o seu trabalhador, o seu colaborador. E tem muito emprego. O que nós precisamos
A pessoa que está na rua, amigo, você quer ser cuidado? Vem para cá. A prefeitura vai cuidar de você. Você vai fazer um curso de qualificação, você vai ser encaminhado para o mercado de trabalho. Nós vamos investir muito num programa de moradia, inclusive com aluguel social, para tirar as pessoas da rua. Nós vamos investir para tirar as pessoas da favela, que é o Sai da Lona, com 4.000 novas moradias. E nós vamos pegar o dinheiro de despesas, né, de receitas aí que pode ter esse dinheiro desvinculado das receitas, que tem uma lei que já ampara, que é a emenda 132, que já permite, já pode fazer, já existe isso aqui. E nós vamos construir essas novas moradias, vai custar 52 milhões para tirar 4.000 pessoas da favela, começando por aí. Mais o programa de habitação com o governo federal, que é um morar legal, para a gente poder avançar nessa questão da moradia, tirando essas pessoas da rua que querem ser cuidadas, né? E quem não quer, amigo, aí a gente precisa realmente, né, trabalhar com as forças de segurança para poder dizer que Campo Grande é uma cidade que as famílias querem trabalhar bem, querem trabalhar sossegadas, querem passear no centro e se sentirem mais seguras, e a gente precisa encarar isso com muita força, determinação e com tolerância zero com o crime. Não dá mais para a gente ser, às vezes, paciente com esse tipo de situação. Falar um pouquinho agora da eleição propriamente dita. A senhora já teve contato em debate, já teve contato com seus concorrentes, já esteve também na Polícia Federal fazendo uma denúncia contra fake news que está enfrentando. Sim. Como que a senhora está sentindo e vendo o nível dos candidatos e do debate nessa eleição 2024? Na verdade, Vinícius, assim, eu penso que o eleitor, né, vamos falar um pouco do eleitor, porque quando a gente vai para o debate, quem está analisando a gente, às vezes não sou nem eu analisando o outro candidato, o nível, né? O eleitor, ele está muito atento. Quem é que tem condições realmente de governar uma cidade que daqui a pouco vai ter 1 milhão de habitantes? Quem é que tem experiência? Porque, poxa, para governar uma cidade desse tamanho, você tem que saber o que você está falando, tem que saber onde é que você vai buscar o dinheiro, quanto vai custar, né? A minha experiência me deixa muito tranquila. Poxa, 10 anos aqui em sala de aula. Você está conhecendo a cidade, poxa, né? 2 mandatos de vereadora. Vice-governadora, é verdade, poxa, com o vice-governador, você não tem a prerrogativa que tem um governador de governar. Mas eu estive lá, eu conheci, eu vi o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Então, foi muito importante a experiência. Fiquei 1 ano e 2 meses como secretária, fiz uma gestão muito bacana na área social, entregamos novos programas, nós conseguimos aumentar os recursos repasses para as instituições do terceiro setor, qualificamos pessoas que eram do Vale Renda, que hoje é mais social, porque eu queria que as famílias do Vale Renda tivessem uma renda a mais, aumentamos o Vale Universidade, então eu fiz uma gestão eficiente quando eu tive a oportunidade de ser gestora. Depois, deputada federal, fiz um mandato importante, conseguimos trazer muito dinheiro, né, para Campo Grande, em todas as áreas praticamente. Educação tem emenda, saúde tem emenda, infraestrutura tem emenda, social tem emenda, cultura tem emenda, né, recursos que eu trouxe. E depois na Sudeco, em 1 ano, poxa, FCO, Mulher Empreendedora, uma nova linha de crédito que nós colocamos à disposição na minha gestão. FCO Irrigação, uma outra linha de crédito. Agora saiu do papel que eu comecei quando estava na Sudeco, essa parceria com o Sebrae, para criar um fundo de aval para o pequeno conseguir pegar dinheiro. É uma vergonha. 12 bilhões de FCO que hoje está à disposição da região centro-oeste. É uma vergonha o banco não querer, entendeu? O banco não querer fazer, travar, botar uma burocracia para não querer atender o pequeno. E é o pequeno empresário que toca esse país, é o pequeno e o médio empresário, né? Mas a gente fez, eu fui buscar isso para poder entregar esse FCO com mais justiça. Então, a minha experiência nesse momento, eu tenho certeza que já está contando, Vinícius. Não é à toa que a gente vem liderando pesquisas. O eleitor de Campo Grande, ele está atento a 2 coisas. Quem está preparado, quem tem experiência, né? Quem fez já por onde passou, e mais uma coisa. Ele está de olho é quem realmente, amigo, não tem problema, né? Porque as pessoas querem saber o seguinte, né? Se eu quero ser prefeito de Campo Grande também, como é que eu já vou começar todo enrolado? Eu, Vinícius, passei na minha vida pública, graças a Deus, eu nunca respondi um processo, eu nunca fui processada, amigo. Eu não fui denunciada, entendeu? E o eleitor está de olho nisso, pô, tem que ser ficha limpa, você tem que estar pronto para dizer, olha, eu não cometi crime e por essa razão também eu gostaria de uma oportunidade. Então, eu acho que nem sou eu que tenho que analisar o currículo e o preparo, né? O eleitor é que está de olho e acho que isso é bom.
A questão da fake news é péssimo para todo mundo. Todo mundo. Agora, eu nunca fui atacada do tanto que eu estou sendo agora. Em 10 dias foram mais de 20 vídeos. E vídeos graves. Sabe, Vinícius? Não é conversinha boba. Que quem tem vida pública sabe que às vezes você vai ser criticado. E você tem que entender isso, porque faz parte do processo democrático. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de crime, gente. De crime. Quando uma pessoa me bota num vídeo dizendo que, por exemplo, que o PT financia minha campanha, isso é mentira, isso é um crime. Né? Quando a pessoa me coloca cheio do lado de mim com bolsa de dinheiro, de coisa que eu nunca peguei de ninguém, isso é crime. Entendeu? Quando as pessoas mentem, é crime. Então, por isso que eu fui na Polícia Federal, não é para censurar ninguém. Né? Foi um menino que ia ser candidato a partido. Quando ele vai lá falar mentiras, é crime, entendeu? Então, a fake news, ela infelizmente, ela pode mudar o resultado de uma eleição. E aí eu estou falando por mim e estou falando por demais candidatos também. Nós não podemos aceitar. E eu queria fazer um apelo aqui, sabe, gente? Se você receber uma notícia, checa para saber se é verdade. E se não for, denuncie para a gente ter uma eleição limpa. A gente precisa de eleições limpas, Vinícius. Para finalizar, a gente está, para todos os candidatos, fazendo uma pergunta que é mais assim, uma resposta porque o pessoal acusa. Por exemplo, a Camila veio aqui e a gente falou, pô, falou de PT, o pessoal fala que rouba, que é bandido. Qual que é a opinião? Para você, sempre que a gente fala, Rose, aqui no site, nas matérias, comentários, fala, ela é petista. Sim. Pá, ela estava na cidade petista. E aí o petista, muitos vêm e falam, ela era bolsonarista, ela estava lá com o Bolsonaro, na gestão Bolsonaro, tudo. E aí eu quero saber, é bolsonarista ou petista? Na verdade, eu sou Campo Grande. É interessante isso. As pessoas falam, Rose, poxa, mas você não tem um lado? Você percebeu que começou a diminuir essa polarização? As pessoas estão preocupadas, Vinícius. Quem é que vai diminuir essa fila da creche? Quem é que vai resolver o problema das 70 mil pessoas que estão esperando por um exame, consulta ou cirurgia? Quem é que vai melhorar o asfalto de Campo Grande, que é ruim? E não é ruim de agora. É ruim há anos. E eu tenho feito críticas, e não é críticas pessoal a ninguém, nem a prefeita, nem ao secretário. O modelo realmente de tapar buraco não resolve mais. A gente precisa recapear mais, não é ficar tampando buraco. Então eu quero dizer que o meu lado é o lado de Campo Grande. Eu nunca escondi as minhas bandeiras e nunca mudei também, viu? Eu continuo defendendo o que sempre acreditei. Eu não ganhei eleição na onda de ninguém, pegando carona nem com Bolsonaro, pegando carona nem com Lula. Assumi um cargo na SUDEP por conta da minha competência, indicada pelo meu partido, e validada por 4 governadores. E vou dizer, todos os governos têm coisas boas e coisas ruins. Eu votei muita coisa com o Bolsonaro, embora na eleição de 2018, entendeu? O meu partido tinha outro candidato. Então eu também não apoiei o Bolsonaro, mas quando eu cheguei lá, eu pensei no país, eu pensei no eleitor. Quando eu votei urna auditável, eu não votei urna auditável porque eu não acreditava na urna. Eu votei porque a transparência nunca é demais. E o eleitor queria muito ter a oportunidade de votar e levar o voto impresso para casa. Qual é o crime disso? Por isso eu fui lá e votei. Votei pautas importantes que a direita trouxe. E no mesmo momento eu sentava com o pessoal da esquerda e nós votamos os programas sociais, que a esquerda defende tão bem. Existem coisas boas dos dois lados. Eu estou encontrando sempre as coisas boas de todos os lados para entregar para o eleitor. Esse é o meu lado. É o lado do eleitor de Campo Grande. Agora sim, para finalizar de vez, eu vou pedir um favor. Eu gostaria que a senhora agora fizesse seu jabá. Pedisse o seu voto para o Campo Grandense. Naquela ali, Marco Antônio, aquela câmera ali, pode pedir seu voto. Agora não tem mais crime de pedir voto. Fica à vontade, por favor. Bom, eu queria dizer a todos vocês que estão nos assistindo. Eu me sinto pronta para esse momento. Não desprezo nunca ninguém. Nunca fiz política desprezando ninguém. Mas eu me sinto muito preparada, com conhecimento. Sei onde ir, para a gente buscar as grandes parcerias para tirar Campo Grande do atraso. O atraso em todas as áreas que nós tivemos a oportunidade de debater aqui agora com o Vinícius, para que vocês tivessem condições de conhecer um pouco das nossas ideias. Me sinto pronta, preparada, estou com vontade, com coragem, muita coragem. Podem acreditar, se eu não tivesse coragem, eu não teria nem registrado a candidatura, porque a pressão foi muito grande e continua sendo uma pressão enorme. Mas eu acredito no potencial de Campo Grande, muito, e sei que dá para fazer, sei que dá para melhorar demais. O que eu preciso? De uma oportunidade, eu preciso de uma chance. Eu queria pedir a vocês essa chance de ser prefeita pela primeira vez em Campo Grande. E me dando essa chance é votando
no 44, no dia 6 de outubro. E o meu compromisso é trabalhar e ir no meu limite físico, emocional, no limite financeiro da cidade, com muita responsabilidade, para trazer a qualidade de vida que todos vocês que vivem aqui merecem e têm o direito de ter. Então, no dia 6, vote Rose, vote 44. Rose, agradeço muito. Eu sei que está corrido, que tem horário essa campanha, mas obrigado aí pelo tempinho que nós tivemos aqui nessa conversa maravilhosa. Eu que agradeço, Vinícius, pela oportunidade, parabenizar aí o Top Media News por essa iniciativa importante, muito para nós e mais importante ainda para o eleitor e para quem acompanha aqui as notícias no Top Media News. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. E para vocês, tiveram a oportunidade de conhecer mais um candidato, vote sempre com consciência, com quem a sua consciência pedir, com quem as suas ideias alinhem e que Campo Grande tenha sempre o melhor. Gente, até semana que vem. Muito obrigado.